a polícia ainda investiga o caso das garotas desaparecidas na região. Até o momento, não tivemos nenhuma novidade sobre o paradeiro delas. Oi, amor. Oi. Tudo bem? Tá cansada, amor? Bastante. Hoje o dia foi bem corrido. Vou ter que entrar de madrugada de novo na oficina. De novo? Tô com bastante serviço acumulado. Enfim, é melhor entrar mais cedo do que sair mais tarde, né? Tá com fome? Não, só tomar um banho mesmo, tirar a sujeira, enfim. Tá bom? Tá bom. Vou lá. Andressa, sabe o caso daquelas garotas desaparecidas? O que tem? Não sei, eu achei algo bem estranho ontem quando eu tava indo pra oficina. Eu vi uns caras descendo com uma moça do carro. Não sei se ela tava bêbada, passando mal. Parecia que tava drogada, não sei. Mas o que eu achei mais estranho foi as atitudes deles, sabe? Parecia bem suspeitos. Renan... Calma, eu acabei passando na frente desse lugar. E é uma casa veterinária. Eu não consegui entender por que alguém levaria uma pessoa que tá mal para um veterinário ao invés de levar para o hospital, entende? Você não tá pensando em se meter nisso, né?
E se eu tiver certo, Andressa? Essa garota pode estar precisando de ajuda. Renan, você tem uma família agora. Eu não quero você correndo perigo. Sua filha vai nascer e ela precisa de você aqui. Que droga, Andressa. Olha só, por que você não liga pra polícia? Ela vai saber o que fazer e vai te ajudar. Eles vão saber ajudar, tá? Alô? Escuta, arruma as meninas aí que a gente vai ter que sair. Fizeram uma denúncia anônima, mas eu disse que eu cuidava disso e vou arrumar outro lugar. Até a noite e fique esperto. Por favor, o senhor já tem alguma informação sobre esse caso? Bom, ao que tudo indica, existe uma relação entre o caso da Bruna e das outras garotas desaparecidas. A polícia tem inclusive uma informação sobre uma outra garota de 18 anos desaparecida nessa noite. Mas quero deixar claro que a polícia tem já algumas informações, tem pistas que indicam o andamento aí do caso. Doutor, e a polícia já tem algum suspeito, algum mandado? Filha da puta! O que foi? Andressa, esse é o cara que eu vi no carro. Ele tá envolvido, Andressa. Eu preciso fazer alguma coisa. Renan, não. Você não vai fazer nada. Andressa, eles vão sair de lá. Depois ninguém vai mais encontrar essas garotas. Olha só. Se você fizer alguma coisa, pode me esquecer, tá? Esquece a sua filha também. E o que minha filha vai pensar de mim se eu não fizer nada? E aí, você trouxe? Pra que você vai usar isso? Trouxe ou não trouxe? É só pegar, tá no banco de trás. Lembra aquele carro estranho que eu te falei? Bom, espere aqui. Se eu demorar, você já sabe o que fazer. Beleza. Valeu. Ele vai demorar muito? Não sei. Como é que eu ia adivinhar que aquela piranha era filha daquela atriz famosa? Só tá dando esse BO porque ela era filha de alguém. Fica tranquilo. Tô preparando mais uma dose pra deixar elas bem calmas durante a viagem. Vê se cala a boca e vê se tem alguém lá na frente. Após um telefonema anônimo, a polícia localizou a jovem desaparecida em uma clínica veterinária da região. No local estavam 2 sequestradores, ambos inconscientes, que foram imediatamente detidos. Andressa?
nossa menina. Desculpa eu ter saído daquele jeito. Tá tudo bem. Mas eu consegui salvar ela. Olha só, eu conheci você assim. E eu me apaixonei por você assim. Eu tenho certeza que a nossa menina vai precisar de heróis assim como você. Você quer segurar? Muito obrigado por vocês terem assistido esse curta. E eu queria contar um pouquinho aqui como que foi todo esse processo de produção, como que foi a criação desse roteiro. Meu nome é Leandro, eu sou o diretor do curta-metragem Herói, e eu vou explicar aqui para vocês um pouquinho como que foi a concepção dessa ideia, tá? Tô mostrando aqui para vocês o roteiro desse curta-metragem. É um roteiro bem simples, né? É um roteiro escrito pelo Aislan, é um amigo meu que cursou faculdade de cinema junto comigo. Ele acabou não se formando na faculdade, ele acabou tendo que parar antes, mas esse roteiro ele entregou em uma das aulas. O exercício da aula era criar um roteiro que tivesse a jornada do herói, algumas etapas da jornada do herói. E para quem não sabe, a jornada do herói é uma estrutura para contar histórias que nasceu com Joseph Campbell na obra O Herói de Mil Faces. Inicialmente ela tinha 17 etapas e depois ela foi adaptada e condensada para 12 etapas. E tem muitos filmes aí que seguem essa jornada do herói. Não somente filmes que tenham heróis no filme, mas filmes de comédia romântica, filmes de drama. Você sempre encontra algumas dessas etapas da trajetória do herói, ou todas elas, no filme. É um exercício muito bom você assistir filmes pensando na jornada do herói, e daí no momento que acontece algo no filme, você identificar quais são os pontos da trajetória do herói. É um exercício ótimo para você aprender escrita e desenvolvimento de histórias. Então esse roteiro foi entregue na aula de roteiro, né, no curso de cinema. A gente faz um cálculo meio por cima que cada página de um roteiro equivale mais ou menos, né, não é exato, mas equivale mais ou menos a 1 minuto, né? Então cada página é 1 minuto, um roteiro ali de 12, 13 minutos vai ter uma média de 13 minutos, 14, 15, que foi exatamente o que o curta deu, né? O roteiro tem 12 páginas aqui, e o curta ficou com exatamente 13 minutos e meio, com os créditos e tudo mais, né? Chegou muito próximo ali dos 15. Então esse roteiro aí tem 12 páginas, ele foi entregue, né, com as 12 etapas do herói, e é muito difícil, né? O Aislan comentou comigo na execução do roteiro, que é muito difícil você condensar essas 12 etapas em um roteiro curto, muito curto, porque você não tem tempo para desenvolver todas essas etapas de uma maneira inteligente e que faz sentido na história. Ele conseguiu condensar aqui, mas algumas das etapas ficaram bem em cima da outra, né? Uma logo na sequência da outra, então não tem um respiro, né, que tem nos filmes grandes, nos longa-metragem, enfim. Mas mesmo assim ficou um roteiro interessante, dá para identificar as trajetórias aqui, eu vou mostrar cada uma para vocês no vídeo daqui a pouco. E ele conseguiu entregar, muitas pessoas lá no dia entregaram o roteiro com 1, 2 ou 3 etapas, né? Ele conseguiu entregar com as 12 etapas
Então, eu vou mostrar aqui para vocês certinho quais são essas 12 etapas. Vou deixar o link aqui do onde eu encontrei essa imagem para vocês conhecerem o site e tudo mais. Não é uma imagem que eu criei. Então, aqui é a fórmula da jornada do herói em 12 passos simples. Então, você tem aqui o mundo comum. E segunda etapa, o chamado para aventura. Recusa chamado, encontro com o mentor. Essas 4 aqui iniciais, elas normalmente estão no primeiro ato do filme. Então você encontra essas 4 etapas aqui. Aí no segundo ato, que já começa a acontecer as coisas mais dramáticas do filme, né? Cruzamento do linear, teste, aliados e inimigos, aproximação da caverna, provação e recompensa. Em alguns lugares vocês vão ver que os nomes mudam, né? Mas é praticamente a mesma coisa, é só o título aqui que eles alteraram, né? Então no segundo ato a gente tem essas 4 também etapas. E no terceiro ato a gente tem estrada de volta, ressurreição, retorno com Elixir. Então completando ali as 12 etapas da jornada do herói. Agora eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, né? Então vamos lá, no ato 1, a primeira etapa do roteiro, mundo comum. Tá? No mundo comum a história do herói começa, apresenta o mundo, né? Apresenta o protagonista. Então mostra ele como que é a vida dele, que ele é uma pessoa normal ou ele é uma pessoa anormal. Mostra ele em momentos públicos. Você começa a se identificar, a se envolver com o personagem, com a trajetória, conhece a personalidade, as virtudes, os defeitos do personagem. Muitas vezes a vida do personagem beira a monotonia, é uma vida bem chata, mas às vezes tem algum indício de algum problema que precisa ser relacionado. Então você tem aí, essa é a primeira etapa, né, o mundo comum, onde é apresentado ali o mundo. Aí você tem a segunda etapa, a chamada para aventura rompe com o ambiente comum do herói e representa um grande desafio rumo ao desconhecido. Geralmente é uma forte motivação para que o personagem cumpra o chamado. E esse chamado pode ser qualquer evento ou missão que tire o protagonista da sua zona de conforto. Aí a gente vai para a etapa 3 ali, ainda estamos no ato 1, que é a recusa ao chamado. Então, como o herói é humano, nessa etapa, no caso, ele recusa seguir o seu destino. Essa resistência pode ocorrer por medo, insegurança, obrigações, além do próprio conflito interno diante uma decisão tão importante. Nas histórias, essa indecisão costuma atormentar o herói por um tempo. Então, oscilando em momentos de coragem, que ele pode embarcar nessa missão, e o receio de se afastar do seu mundo seguro, né? E enfrentar esses perigos que estão lá fora. No final, o dever sempre fala mais alto e o herói não consegue resistir ao chamado. Então, a gente tem aqui, finalizando o nosso ato 1, o encontro com o mentor. Então o herói já está inclinado a aceitar sua missão, mas ainda falta um empurrão para ele tomar a decisão final, né? É aí que entra a figura do mentor, que pode ser representado por uma autoridade, pode ser um amigo do personagem, pode ser alguém que conversa com ele, pode ser alguma mensagem que ele vê em algum lugar, pode ser algo sobrenatural. Nessa etapa é muito importante que o personagem construa sua autoconfiança e supere seus medos para ter coragem de partir para a missão. E aí a gente entra aí no ato 2, né? Começando com o cruzamento do liminar ou travessia do primeiro liminar, né? Tem vários nomes aí nessa etapa. Então nessa etapa marca o momento em que o herói cruza a fronteira entre o mundo comum dele e o mundo que ele vai desbravar e vai conhecer, né? Um mundo que anteriormente ele se recusava a entrar. Nesse momento não precisa necessariamente ser uma passagem, né? De um universo para o outro, algum tipo de portal, nem nada, né? Na verdade a travessia pode ser uma descoberta de um segredo, uma mudança de perspectiva ou até mesmo um item ou uma habilidade que o personagem adquiriu. Mas é um ponto decisivo aí em que finalmente ele assume o papel e se desprende da antiga vida, né? Para encarar esses desafios, né? Então a gente tem daí depois pulando para testes aliados e inimigos. Nessa etapa começam a surgir vários obstáculos e contratempos no caminho e pequenas provações que o herói tem que superar. Pode vir de acidentes, inimigos, armadilhas, imprevistos, todo tipo de problema que o herói tem que passar para poder chegar no seu objetivo, né? E é nesse momento que o personagem começa a desenvolver e mostrar suas habilidades para lidar com as barreiras do caminho. Passando para a próxima etapa ainda no ato 2, a aproximação da caverna profunda. Nesse caso aqui é uma metáfora, é um momento de recolhimento do personagem, que ele dá uma pausa na sua jornada para voltar nos seus questionamentos iniciais. Então ele dá um respiro, né? Depois de passar pelos testes aliados e inimigos, você tem um pequeno respiro ali. Então esse momento é um momento de reflexão. Seguindo, você tem a etapa de provação, que é o desafio mais difícil da jornada, em que o protagonista passa por teste físico extremo ou experiências de quase morte. Geralmente ele enfrenta um inimigo muito poderoso ou passa por um conflito interior, mas isso abala ele profundamente, fisicamente e mental. E é claro que no final o herói sempre vence a batalha,
graças a todo o conhecimento e força que ele reuniu durante a jornada. Aí passando por essa aprovação, que é o momento aí de clímax do filme, você tem a recompensa. O prêmio final pode ser um título, um objeto, reconciliação, uma nova habilidade ou qualquer elemento de valor que o personagem possa conseguir aí nesse momento. Mas a comemoração é breve, porque o herói ainda precisa de mais energia para fazer o seu retorno triunfal, né? Então a gente entra agora no ato 3, já indo para o final do filme, né, ou da história. Então a estrada de volta, ou o caminho de volta, é quando finalmente o herói pode retornar para casa vitorioso, em um caminho bem mais tranquilo do que ele enfrentou antes. Geralmente o retorno acompanha reflexões profundas sobre a experiência de vida, o sentimento de missão cumprida, reconhecimento. Em alguns casos o herói pode se deparar com uma escolha entre realizar objetivos pessoais ou coletivos e precisa tomar uma decisão até chegar no seu mundo. Normalmente é uma etapa bem rápida nos roteiros, essa etapa de caminho de volta. Temos a etapa ressurreição. Ressurreição é um clímax da jornada de herói, né? Aquele momento que o inimigo ressurge das profundezas para uma última batalha. Então você tem uma reviravolta nessa parte do roteiro, da história, né? Para de fato acontecer a última batalha, que pode ser rápida ou pode ser curta. Normalmente a batalha que a gente encontra na provação, ela é mais longa e mais demorada. E a ressurreição ela é um pouco mais rápida, mas é um momento mais tenso. Então você tem essas diferenças ali. Claro que isso aqui, o que eu tô falando, não é uma regra central de todos os filmes. Mas você consegue encontrar várias etapas ali em todos os filmes que você assistir. Sendo filmes de comédia, de qualquer tipo, qualquer gênero, você encontra alguma dessas etapas. Então nessa etapa de ressurreição, ele precisa dar o melhor de si para vencer de novo, novamente. E essa é a aprovação final, né? Que mostra se ele é digno de fato do que ele conquistou nessa jornada. No fim ele destrói o mal, de uma vez por todas. Ou pelo menos nessa história, né? E aí sim, ele tem o retorno com o Elixir, que é a última etapa ali da jornada do herói. É quando o herói retorna triunfante e recebe todo o reconhecimento da sua terra natal. Todos comemoram sua chegada, mudando totalmente a dinâmica da comunidade, do local onde ele se encontra. Então assim, o herói termina sua missão como uma nova pessoa, revolucionando o seu mundo e oferecendo uma lição ao público, que acaba sendo o moral da história aí. Então essas são as 12 etapas ali da jornada do herói. Agora eu vou mostrar para vocês aqui no curta que vocês acabaram de assistir, quais momentos que a gente encontra essa jornada, em qual cena especificamente está cada uma delas, né? Então a gente começa aqui apresentando o mundo, né? Então a gente está no mundo comum, apresenta as estradas, apresenta onde está se passando a história, qual cidade que é, como que é a cidade. Então você apresenta também, a gente aqui mais pra frente, a gente entra no carro com o nosso herói aí, o personagem Renan, interpretado pelo Luciano, que tá aqui como passageiro no carro, né? Então a gente tá apresentando um amigo dele e os dois estão dirigindo, ouvindo a notícia. A gente já tá apresentando que é uma cidade que tem sequestro de garotas e tudo mais, né? Então a gente já entende um problema que tem na cidade aqui. De qualquer forma, a gente tem aqui a apresentação da esposa dele, a Andressa. Aí a gente vê que a Andressa tá grávida, apesar de a gente não mostrar muito. Aqui tem um pequeno lance aqui da barriga dela, mas a gente evitou mostrar porque ela não estava grávida de verdade e a gente não achou que ficou muito bom essa espuma que a gente colocou na barriga dela, a barriga falsa, né? Então a gente evitou mostrar muito para não ficar muito na cara, mas dá pra ver que ela tá grávida. Ele fala no diálogo sobre a filha dele, ela também fala, então dá pra entender que ela tá grávida aqui em todos os momentos. Então aí, mundo comum, ele chegou em casa, ele fala que ele vai ter que entrar mais cedo e tudo mais, aí ele sai da casa dele, e aí no caminho da casa dele pro trabalho, a gente tá mostrando que ele trabalha na oficina também, ele acaba vendo um movimento estranho ali, um carro parou e levou uma garota pra dentro de uma casa. E ele acaba vendo isso. E aqui a gente se encontra, é a cena 4, né, do roteiro, o chamado para aventura. Então o Renan ele testemunha 2 homens carregando uma mulher aparentemente desacordada ou bêbada para dentro de uma clínica veterinária. Ele ainda não sabe que é uma clínica, mas ele vê de longe ali e ele vê o rosto dos 2
dos 2 homens que estão levando ela. Então a gente tem o chamado para aventura. Logo na sequência tem ele trabalhando na oficina, né? Ele tá no mundo comum dele ainda. Só que ele fica com esse negócio na cabeça dessa menina que foi levada para aquele local e tal. E aí quando ele sai da casa dele, aqui a gente vai voltar para essa parte que ele pega a máscara e tal. E tem essa frase. Porque aqui na sequência ele volta no local, voltando do trabalho para casa. Ele dá uma olhada lá dentro e descobre que é uma clínica veterinária. E aí ele conversa com a esposa dele. Aqui a gente se encontra na recusa do chamado, né? Então o Renan hesita a se envolver e a esposa dele tenta convencê-lo a não agir e a pensar na família, né? Já que ele vai ter uma filha e tudo mais, para ele não se envolver. Então a gente tem aqui a recusa do chamado. Agora, voltando um pouquinho, a próxima etapa do herói é o encontro com o mentor. A gente tem o encontro com o mentor antes. Aqui a gente fez uma inversão, né, no roteiro. O Eisner ele acabou colocando ao contrário. No momento que ele abre o armário e pega a máscara dele que está guardada na bolsa, porque ele era um herói antigamente, e aí ele deixou de ser e mudou de cidade para poder ter um filho, ter uma filha, né, e constituir família. Ele tinha uma foto dele com um grupo, que seria um grupo de heróis, no qual ele trabalhava junto. E atrás tem uma frase que é: o mal só vence quando ninguém de bem faz alguma coisa. O Eisner, que escreveu o roteiro, falou que pegou esse texto em algum outro filme que ele viu. E aí nessa etapa aqui do encontro com o mentor, o Renan vê uma foto inspiradora: o mal só vence quando ninguém de bem faz alguma coisa. É uma forma simbólica de um mentor interno, né, que motiva ele a resolver esse assunto, né. Aí ele conversa com a Andressa, aqui ainda ele tá na recusa do chamado, né. Aí ele liga para a polícia, o policial lá é um dos envolvidos, né, ele acaba avisando o comparsa. Ele descobre que um dos policiais é um dos caras que ele viu lá pegando a garota, tem uma discussão com a Andressa e sai de casa. Aqui nessa etapa, ele chama o amigo dele para pegar a bolsa dele lá na oficina, né? O amigo dele trouxe a bolsa para ele. E aqui a gente tem a travessia do primeiro liminar, que é quando o Renan decide agir, pede ajuda pro amigo. O amigo traz a mochila para ele com os equipamentos e a roupa de super-herói dele. Então é nessa parte aqui que a gente tem a quinta etapa. Aí a sexta etapa a gente já tem os testes, né? Aliados e inimigos. Que aí a gente volta um pouquinho, é quando ele vê que o policial tá na televisão, é um dos caras envolvido no sequestro da garota. Então o Gaspar é revelado como vilão. O Gaspar é o nosso ator aqui, interpretado pelo Wilton. Andressa se opõe e o amigo do Renan mostra como um aliado aí para poder ajudar. A gente vai para a etapa 7, aproximação da caverna oculta. É quando o Renan chega na clínica veterinária, se prepara para o confronto. Aqui ele sai do carro e já vai para a clínica. Aqui tem um pouquinho mostrando os capangas, né? A gente tem a aprovação suprema. Ele encontra a garota, mas ele é surpreendido por um dos capangas. Aí tem uma briga aqui com o capanga. Aqui a gente tem a aprovação suprema, que é o combate com os criminosos. Um momento de maior risco físico e moral para o personagem. Aí ele acaba vencendo esse momento e consegue a recompensa, que é salvar a garota. Aqui a gente não mostrou, mas assim que termina, a gente tem o noticiário falando que a garota foi encontrada e tinha 2 bandidos desmaiados no local. Então os 2 foram presos. Aqui já é recompensa, né? A polícia chega, a garota é salva e os culpados são presos. Então a vitória foi conquistada. Aí a gente entra na etapa 10, que é o caminho de volta. O caminho de volta é quando o Renan retorna ao lar. Ele volta para casa, ele vê que a Andressa não tá lá. Tá? E ele encontra a Andressa no hospital logo na sequência, já com o filho. E aqui a gente tem a ressurreição, que no caso aqui não é o inimigo que volta para uma guerra final, mas sim ele se reconciliando com a Andressa e ambos compreendem o valor e as obrigações que ele tem como um herói, né? Então ela acaba aceitando ele do jeito que ele é, e a gente tem a ressurreição e a aprovação final do personagem. E a gente tem a última etapa aqui, o retorno com Elixir, etapa 12, que é ele pegando o Gaspar, que é o vilão do filme, né? Que ele acabou não se encontrando com o vilão, e aí no final
retornando ali com o Elixir, acaba pegando o vilão e encerra ali a jornada do herói. Então esses foram os pontos que a gente utilizou para completar ali a jornada do herói. E essa foi a explicação simples e prática ali de como que foi executado todo esse processo desse curta-metragem, tá? E façam esse exercício, né? Toda vez que vocês forem assistir um filme na Netflix ou em qualquer outro tipo de plataforma, né? Ou no cinema, tentem identificar quando você está assistindo quais são as etapas. Nesse momento é o mundo comum, nesse momento é o encontro com o mentor, nesse momento é a aprovação máxima, é o clímax do filme. Aqui é a ressurreição. Com o tempo vocês vão ficar craque nisso, vão conseguir identificar todas as etapas em qualquer filme. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais. E a polícia ainda investiga o caso das garotas desaparecidas na região. Até o momento, não tivemos nenhuma novidade sobre o paradeiro delas. Oi, amor. Oi. Tudo bem? Tá cansada, amor? Bastante. Hoje o dia foi bem corrido. Vou ter que entrar de madrugada de novo na oficina. De novo? Tá com bastante serviço acumulado. Enfim, é melhor entrar mais cedo do que sair mais tarde, né? Tá com fome? Não, só tomar um banho mesmo, tirar a sujeira, enfim. Tá bom? Tá bom. Vou lá.
Andressa, sabe o caso daquelas garotas desaparecidas? O que tem? Não sei, eu achei algo bem estranho ontem quando eu tava indo pra oficina. Eu vi uns caras descendo com uma moça do carro. Não sei se ela tava bêbada, passando mal. Parecia que tava drogada, não sei. Mas o que eu achei mais estranho foi as atitudes deles, sabe? Parecia bem suspeitos. Renan... Calma, eu acabei passando na frente desse lugar. E é uma casa veterinária. Eu não consegui entender por que alguém levaria uma pessoa que tá mal pro veterinário ao invés de levar pro hospital, entende? Você não tá pensando em se meter nisso, né? E se eu tiver certo, Andressa? Essa garota pode estar precisando de ajuda. Renan, você tem uma família agora. Eu não quero você correndo perigo. Sua filha vai nascer e ela precisa de você aqui. Que droga, Andressa. Olha só, por que você não liga pra polícia? Ela vai saber o que fazer e vai te ajudar. Eles vão saber ajudar. Tá? Alô? Escuta, arruma as meninas aí que a gente vai ter que sair. Fizeram uma denúncia anônima, mas eu disse que eu cuidava disso e vou arrumar outro lugar. Até a noite e fique esperto. Por favor, o senhor já tem alguma informação sobre esse caso? Bom, ao que tudo indica, existe uma relação entre o caso da Bruna e das outras garotas desaparecidas. A polícia tem inclusive uma informação sobre uma outra garota de 18 anos desaparecida nessa noite. Mas quero deixar claro que a polícia tem já algumas informações, tem pistas que indicam o andamento aí do caso. Doutor, e a polícia já tem algum suspeito, algum mandado? Filha da puta! O que foi? Andressa, esse é o cara que eu vi no carro. Ele tá envolvido, Andressa. Eu preciso fazer alguma coisa. Renan, não. Você não vai fazer nada. Andressa, eles vão sair de lá. Depois ninguém vai mais encontrar essas garotas. Olha só. Se você fizer alguma coisa, pode me esquecer, tá? Esquece sua filha também. E o que minha filha vai pensar de mim se eu não fizer nada? E aí, você trouxe? Pra que você vai usar isso? Trouxe ou não trouxe? É só pegar, tá no banco de trás. Lembra aquele carro estranho que eu te falei? Bom, espere aqui. Se eu demorar, você já sabe o que fazer. Beleza. Valeu. Ele vai demorar muito? Não sei. Como é que eu ia adivinhar que aquela piranha era filha daquela atriz famosa? Só tá dando esse BO porque ela era filha de alguém. Fica tranquilo. Tô preparando mais uma dose pra deixá-las bem calmas durante a viagem. Vê se cala a boca e vê se tem alguém lá na frente.
Após um telefonema anônimo, a polícia localizou a jovem desaparecida em uma clínica veterinária da região. No local estavam 2 sequestradores, ambos inconscientes, que foram imediatamente detidos. Andressa? Nossa menina. Desculpa eu ter saído daquele jeito. Tá tudo bem. Mas eu consegui salvar ela. Olha só, eu conheci você assim. E eu me apaixonei por você assim. Eu tenho certeza que a nossa menina vai precisar de heróis assim como você. Você quer segurar?